Essa aula que eu tô te entregando aqui de graça é a aula que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a me posicionar na internet. Hoje eu vou te ensinar a ciência por trás do posicionamento de impacto. Vou te contar como foi a minha jornada, como eu fiz para crescer mais de 150 mil seguidores organicamente no Instagram. Vou te entregar também um sistema de posicionamento completo no final desse vídeo. No final não, mais pro final. Vou te entregar um documento completo de graça, tá? Um documento que eu poderia facilmente cobrar mais de R$ 1.000. Eu vou te entregar ele gratuitamente na sua mão para você ter e você conseguir executar ainda hoje na sua operação, na sua empresa, no seu posicionamento próprio. Eu vou te entregar ele também. E vou te explicar como você pode fazer para gerar demanda orgânica com o seu Instagram hoje. Você tem uma máquina de vendas na sua mão, você só precisa saber utilizar. E como eu te falei, essa é a aula que eu gostaria de ter tido quando eu comecei na internet, tá? Eu ia evitar de perder muito dinheiro, de postar idiotice, de perder seguidor, de ser boicotado, de receber ameaça de morte, enfim. Você vai ter tudo isso agora. Não vou ficar de enrolação, não vou te vender curso, vou te entregar o sistema completo. Então, cara, aproveita, pausa esse vídeo, pega papel e caneta, porque eu vou passar em tópicos, tá? Não é desorganizado, tem uma linha de raciocínio que eu vou te explicar e que eu quero que você aplique ainda hoje na sua operação. Então, como você viu, esse vídeo também não tem música de fundo, porque eu quero que você coloque a música que você mais gosta enquanto você ouve esse conteúdo, enquanto você estuda, tá bom? Então vamos lá, vou te dar uma breve contextualização de quem eu sou e o que eu fiz, tá? Eu comecei a criar conteúdo, na verdade, com 10 anos de idade, eu sempre tive muita vontade de ser youtuber, de fazer essas coisas, e eu comecei gravando vídeos, eu me virava, pegava as coisas, fazia um cenáriozinho, chamava minha família, enchia o saco da minha avó, do meu avô, da minha mãe, e sempre tive muito amor por essas produções. Mas você não precisa ser uma pessoa que ama isso para realmente conseguir rentabilizar criação de conteúdo e atingir outras pessoas, tá? Eu sempre gravei conteúdo, sempre tive canal, quando eu não aparecia eu fazia canal Dark, mas eu consegui ter resultados de verdade, viralizar em 2023 quando eu comecei a gravar conteúdo, eu tinha 14 anos, eu gravei sobre 3 nichos principais. O primeiro foi Mindset Milionário, tá? Que foi o primeiro que eu consegui estourar ali, em 2023 estava muito em alta a questão do marketing digital e tudo mais. Consegui estourar também relacionamentos e motivacional. Eu demorei mais ou menos 2 meses para estourar um primeiro vídeo, tá? Eu sabia que uma hora ou outra eu ia estourar, mas eu comecei com o simples. Eu comecei fazendo stories, eu comecei gravando a minha rotina e depois fui postando meu primeiro vídeo e eu tinha certeza que alguma hora ia viralizar. Não porque eu era muito inteligente, mas é porque você sente, você sabe quando vai dar certo, porque você tem impacto. E uma das coisas que eu vou te ensinar aqui hoje também é como você ser realmente impactante. Porque você pode ser perfeito, você pode fazer um conteúdo maravilhoso, de qualidade, utilizar gatilhos mentais, fazer uma estrutura, uma roteirização, enfim. Mas se você não for uma pessoa impactante, você não vai ter resultado nenhum. Se você não tiver um discurso forte, você é só mais um na multidão. Se o seu discurso é fraco, você é um líder fraco. E para você ter resultado na internet, você precisa ser um líder de postura, um líder que inspira as pessoas. E esse foi o maior fator que me diferenciou de outras pessoas, certo? Então assim, eu já fiz várias coisas, eu fiz um lançamento, fui traído pelo meu sócio, eu já tive erros de posicionamento de postar uma foto sem camisa e perder mais de 7 mil seguidores em 2 dias. De 150 mil seguidores que eu fiz na internet, hoje eu tenho 90 mil. Eu parei de gravar por questões pessoais que eu não quero abordar aqui, mas o conhecimento ele fica e a gente consegue desenvolver ele e eu tenho certeza que é questão de tempo para eu voltar a ter engajamento, certo? E se no tempo que você está assistindo essa aula já voltou, isso é um ótimo sinal. E atualmente eu continuo trabalhando nessa mesma área, eu trabalho com diferentes experts. Hoje eu estou principalmente com o Leonardo Bertolazzo e ele já conseguiu validar alguns conteúdos. Mas a gente está adaptando e sempre otimizando esses conteúdos. Então vamos lá, o primeiro passo que você precisa fazer para evitar que você tenha episódios de incoerência ou até mesmo se posicione de maneira errada, assim como eu fiz, o primeiro fator é conhecimento próprio e conhecimento do seu público, tá? Quando você sabe quem você é e o que você comunica, você não comunica errado. E quando você sabe para quem você se comunica, você sabe o que você precisa falar e como você precisa falar para atingir essas pessoas da maneira correta. E então, de maneira prática, o que eu quero te mostrar aqui hoje é uma solução desse problema. Eu vou te mostrar aqui agora um documento que eu tenho, que eu utilizo praticamente todos os dias e eu direciono toda a criação de conteúdo, eu direciono tudo o que eu faço, tudo o que eu falo, como eu me expresso, de acordo com esse documento, certo? Então, você também vai fazer a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui para você. O que eu vou te passar, ele é até um pouco mais atualizado do que eu utilizo hoje em dia,
tá? Mas eu vou te mostrar o que eu utilizo. Esse aqui é o meu documento com a minha estratégia completa, que vai desde o meu posicionamento estratégico até o meu ecossistema de ofertas, geração de leads, criação de conteúdo, estratégia comercial, com vários scripts, tá? Protocolos de esforço diário. Vou também inserir protocolos, diretrizes de produção de conteúdo, que isso é extremamente importante, tá? Vou inserir diretrizes de mídia paga, de geração de demanda orgânica, mas hoje eu vou focar especificamente nesse primeiro ponto, que vai ser a base de tudo, que vai evitar que o seu muro caia lá na frente, que vai evitar que você desmorone tudo que você construiu, porque uma coisa que acontece na internet você já deve ter visto isso também, você pode fazer 1 milhão de coisas certas, se você fazer uma errada, você vai perder tudo e as pessoas vão se virar contra você. Então, se você tá indo nessa direção, você tem que saber que é um caminho perigoso, pode ser que você dê uma dessa e acabe com tudo de uma vez por todas se você não souber quem você é e o que você pode falar. Eu fui nessa linha de, eu não me importo com a aprovação dos outros, mas isso não funciona, isso não existe na internet, a não ser que realmente seja parte do seu posicionamento. Mas no meu caso, como eu me comunicava para pessoas em grande parte mais conservadoras, com uma mentalidade um pouco mais diferente, eu postar uma foto sem camisa, com a mão parecendo que tá na rola, tá? Você sem papas na língua aqui não faz sentido, certo? Então, isso aqui vai ser a base de toda a estrutura que vai coordenar todos os seus negócios. E você vai sempre refinando, certo? Então, primeiro ponto, quem é você? Para você desenhar o seu posicionamento, a primeira coisa que você precisa saber é quem é você. Quais são os seus princípios, seus valores, o que você gosta, o que você repudia. Antes de pensar no que você vai falar na internet, no que você vai gravar, o que você vai comunicar, você primeiro precisa entender quem é você. E quando você sabe disso, você não se confunde. Então eu vou passar rapidamente aqui só para mostrar para você, tá? Aqui eu tenho tudo, a identidade organizacional, nicho de mercado, promessa, Big Idea, mas o que eu vou te passar é outro documento, tá? Mais atualizado. Esse é o framework de posicionamento estratégico feito por mim, tá? Aqui é a sua identidade pessoal, quem é você, seus princípios e valores, do que você gosta, sua identidade organizacional, certo? Nicho de mercado, quem você ajuda, comportamento e consumo do cliente ideal, promessa, Big Idea, identidade arquetípica, estratégia de comunicação, posicionamento competitivo e visão de longo prazo, tá? Você não precisa preencher tudo de uma vez. Se você preencher a identidade pessoal, organizacional, nicho de mercado, quem você ajuda e comportamento de consumo do cliente ideal, você já vai ter uma boa base, tá? E você vai ter que deixar pelo menos um dia para escrever isso aqui. Não o dia inteiro, tá? Mas eu diria pelo menos umas 3 ou 4 horas, ou quem sabe mais, se você precisar escrever mais, tá? Depende aí de como você se conhece de verdade. Mas eu vou explicar cada uma dessas partes aqui para vocês. A identidade organizacional, seu propósito, sua missão, seus valores, e isso vai refletir sobre toda a sua empresa. Ou seja, a cultura da sua empresa, como a sua empresa se comunica, se comporta, como ela quer ser vista no mercado. E você escrevendo isso aqui, você vai saber exatamente para onde você tem que caminhar, tá? Para onde a sua empresa quer ir, qual é o legado que você quer deixar. E aqui a gente também tem quem você ajuda, ou seja, o seu cliente ideal. Hoje você vai direcionar toda a sua energia, toda a sua criação de conteúdo para agradar o seu cliente ideal. Quem seria o seu cliente ideal? Qual é o cargo dele? Qual é o faturamento, a urgência dele? Certo? E você vai fazer isso com base no seu produto. Hoje, se você não tiver um produto, você não tem como colocar o seu cliente ideal. Mas não precisa ser necessariamente um cliente ideal. Se você não tem um cliente ideal, você vai pensar em quem vai consumir o seu conteúdo, certo? Então, quem são essas pessoas, o que elas gostam, o que elas consomem? Se você tem um produto, você vai pensar exatamente qual é o cliente perfeito para a sua oferta. Então, aqui você vai colocar qual é o cargo, qual é o faturamento, qual é o investimento desse cliente, e você pode colocar outras características nele também, tá? Mas isso é mais de maneira geral. Às vezes você pode perguntar para o empresário, quem que é o seu cliente ideal? Quem pode pagar? Meu cliente ideal é quem tem dinheiro. Tá errado? Não tá errado. Mas se você não conhece ele de maneira geral, você não sabe como se comunicar com ele, certo? Então você precisa colocar os desafios do seu cliente, as crenças que ele tem sobre o mundo ou o mercado, os desejos, as dores, porque tudo é sobre dor e desejo. Se você não resolve uma dor e preenche um desejo, você não serve para nada, o seu produto não serve para nada, nem tenta se posicionar na internet. Qual dor que eu resolvo? Nesse momento eu estou resolvendo a dor da sua confusão interna. Ou seja, talvez você não sabe como se posicionar, talvez você não sabe se você realmente nasceu para isso, enfim, talvez você não saiba como criar conteúdo, como viralizar, e eu tô te dando
exatamente o que você precisa para resolver esse problema, certo? Eu não sei se você é ou não o meu cliente ideal, mas se você está consumindo o meu conteúdo, é bem provável que você tenha interesse. Depois de você pensar no seu cliente ideal de uma maneira genérica, você vai fazer o quê? Você vai escrever um documento de persona, contendo 5 a 10 principais personas. O que são personas? É a humanificação do seu cliente ideal. A personificação do seu cliente ideal. Por quê? O seu cliente ideal ele tem algumas características, mas ele ainda é algo abstrato. O seu cliente ideal pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, mas é na criação de persona que você vai definir quem é essa pessoa. Você vai dar um nome para ela, você vai dar características para elas. Então a minha persona pode ser quem? Pode ser um empresário, pode ser um expert, enfim. Vamos colocar uma pessoa específica. O João, de 26 anos, que escala infoproduto na internet, mas ainda não sabe exatamente se posicionar e criar conteúdo, e ele precisa desse direcionamento para ser impactante, criar conteúdo de valor, que talvez pode ser algo que ele ainda não saiba. Então dentro dessa persona você vai colocar todas essas características, certo? Qual é o salário, qual é o cargo, a função, e aqui você entra no comportamento e consumo do cliente ideal, ou seja, como o seu cliente ideal consome conteúdo. Vamos supor que você quer atingir mulheres de 35 a 50 anos, mas você está fazendo vídeos igual eu faço. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Você não sabe se essas mulheres realmente consomem esse tipo de conteúdo. Então o que você vai fazer? Vamos supor que você tenha 26 anos. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua tia, que tem 42 anos, você vai entrar no Instagram dela e você vai deslizar, rolar para baixo. Por quê? Para você entender como ela consome conteúdo. E isso é um exercício prático. Eu quero que você faça exatamente isso. Você vai atrás do seu cliente ideal, da pessoa que você quer atingir. Você vai abrir o Instagram dela e você vai observar como ela consome conteúdo. Isso é um exercício prático que vai abrir a tua visão. Talvez você esteja investindo em um conteúdo, em uma comunicação que não conecta, que não entra, que nem dá murro em ponto de faca, que não entra na mente do seu cliente. E você precisa entender como fazer isso. E como você comunica quem você é, como você quer se comportar com o seu cliente. E aqui a gente entra no estilo de comunicação que mais ressoa com ele, do que ele gosta, como ele se comporta no processo de compra, quais símbolos, já já a gente vai entrar em simbologia, quais símbolos que atraem o seu cliente, tá? E você vai colocar tudo isso aqui. Você vai escrever tudo isso aqui. Se você precisar de ajuda, você pode até pesquisar com IA, com o chat GPT, mas tenta refinar isso aqui o máximo possível. O principal é você escrever sobre quem você é e qual é o seu posicionamento sozinho. As outras partes você pode até desenvolver com inteligência artificial ou revisar, mas aqui é importante que você se concentre e escreva, tá? Parte do comportamento do seu cliente ideal, você pensa exatamente nisso. Como ele compra, como ele se comporta, quais símbolos atraem ele. Porque, por exemplo, você quer vender para uma pessoa que exerce uma função de governança, de liderança, você não pode se posicionar como um bobo, como um idiota na internet. E muitas pessoas acabam cometendo esse erro. Você adapta a sua comunicação de acordo com quem você comunica e não de acordo com o que você acha que funciona. Então, continuando aqui no documento, você vai preencher outras partes também. Aqui é a questão de promessa, ou seja, quem você ajuda, como a chegar a quê e como o quê. No meu caso, eu ajudo líderes e empresas a se tornarem referências claras em mercados confusos, por meio de estratégia e comunicação de impacto. Mas você tem que adaptar isso para o seu nicho, certo? E aqui a gente entra em Big Idea, ou seja, a sua diferenciação. Por que o cliente compra exatamente de você? Como você comunica a sua promessa de um jeito diferente que o mercado está acostumado de ouvir. Então, por exemplo, eu vou ser sincero, a minha promessa nesse momento, ela ainda está muito comum. Então, qual é o meu mecanismo de diferenciação? Qual é o único mecanismo que você tem que te diferencia de tudo que tem no planeta Terra? Você, a sua personalidade. Então você vai utilizar você como seu mecanismo único, enquanto você ainda não tem uma promessa, um slogan, uma história, enfim. Você é o seu mecanismo único. Mas você também precisa escrever tudo isso e ir refinando a sua Big Idea para que você consiga ocupar um espaço único na mente da pessoa. Então aqui a gente vai entrar agora em identidade arquetípica. Eu vou te explicar rapidamente o que são arquétipos. São conceitos fundamentais e universais que são quase como um modelo e um padrão de comportamento, certo? Então a gente tem 12 arquétipos. Não vou citar todos aqui, mas são 12 padrões de comportamento e personalidade que a gente consegue encontrar independente de onde seja. Se é aqui no Brasil em 2026, ou se é, sei lá, na Grécia Antiga em 250 a.C. Porque são padrões comportamentais.
Então a gente vai ter vários, vamos ter o arquétipo do bobo, do sábio, do mago, do rebelde, tá? Hoje a minha identidade arquetípica ela é composta majoritariamente pelo sábio, temperado com rebelde e herói conceitual. Então para que isso serve? Eu entendo que a minha comunicação ela é baseada em comunicar conhecimento e dar conhecimento às pessoas, ensinar, mas eu também tenho um aspecto da minha personalidade que é do rebelde, ou seja, eu falo merda mesmo, eu falo o que eu penso e o herói contextual. Então aquele negócio que eu quero ajudar pessoas, eu quero transformar vidas e fazer história. Tudo isso faz parte de quem eu sou e você tem que entender exatamente como isso se encaixa na sua comunicação. Dentro disso você vai partir para outros pontos, que aí você vai entender como eu comunico esse arquétipo. Ou seja, quais símbolos auditivos, visuais, quais objetos você pode utilizar, qual vestimenta você pode utilizar para comunicar o seu arquétipo. E uma coisa que você também pode utilizar é entender qual é o arquétipo do seu cliente. Por exemplo, se você vende para pessoas com o arquétipo do governante, você precisa utilizar símbolos e elementos que chamem a atenção, que atraiam pessoas com esse arquétipo. Porque mais de 90% da sua comunicação ela é não verbal. Não importa o que você fala, mas o que você expressa, mesmo quando você está de boca calada. Mas esse assunto de arquétipo é muito complexo, a gente deixa para outra hora. Se você tiver dificuldade para identificar o seu arquétipo, faz testes, procura ler sobre os arquétipos, entender qual você mais se identifique e como você pode utilizar isso ao seu favor. Então, estratégia de comunicação, a mensagem central, os 5 pilares de conteúdo que você comunica constantemente, como você educa o mercado sobre o problema que você resolve. E aqui eu nem vou ficar falando muito porque eu tô basicamente lendo, tá? Mas é basicamente você entender e escrever todo esse material aqui que você vai conseguir saber para onde você está indo e aonde você quer chegar, tá? Aqui também tem essa questão aqui da sua visão de longo prazo. Então, quando você ter isso aqui, vai ser a base de tudo. Você vai direcionar seu tráfego, você vai direcionar sua copy, você vai direcionar tudo que tu for fazer, você vai utilizar isso aqui, certo? E vai ficar para sempre. Você vai utilizar sempre. E como você vai acessar esse documento? Esse é o presente que eu tinha para você, tá? No link da descrição eu deixei aqui um formulário para você preencher, você vai preencher e já vai ter acesso automaticamente aí ao documento para você escrever e manda um feedback no meu direct, por favor, se isso ajudou você, tá? Eu vou ficar bem feliz. Mas o vídeo ainda não acabou, continua aqui que ainda tem coisa. Então vamos para outros tópicos agora, como encontrar o formato validado para o seu perfil. Primeira coisa que você tem que entender é que você só vai conseguir encontrar o formato validado com testes. Ou seja, grava sentado, grava de pé, grava na rua, grava no escritório. Não grava, só fala, não fala nada, só escreve, enfim. Hoje a gente tem inúmeros formatos. E se você quer entender qual formato que mais funciona, procura o seu lixo, procura referências do seu nicho, certo? Então hoje, o seu concorrente pesquisa o que funciona para o seu concorrente. Se você já cria conteúdo, pesquise o que funcionou para você e o que já funciona e aplique isso. Junta todos esses formatos, joga num Docs e fica analisando, tenta adaptar isso para o seu conteúdo, mas lembra, não é porque viralizou que faz sentido você postar. Tenta entender o que adapta para você e como você pode utilizar isso para comunicar o seu posicionamento e vender o seu produto. Então vamos para outro ponto aqui, o que você deve postar? Você precisa dividir um 50, 30, 20. 50% do seu conteúdo você prova que você sabe, certo? Então como você faz isso? Com conteúdos de valor, com explicações, com conteúdo de autoridade. Se você conseguir validar um conteúdo nessa pegada, se você conseguir validar e viralizar um conteúdo nessa pegada, você vai gerar muita autoridade. 30% do que você for postar vai ser conteúdo que você prova que você resolve o problema do seu cliente, certo? Então, estudos de caso, debriefing, você vai postar provas sociais, depoimentos, storytelling emocional, certo? Você precisa encontrar formatos que são capazes de entreter o seu público enquanto prova que você resolve. E os 20% você prova que você é, conteúdo de prova que sou, que é basicamente você provar que você também aplica isso na sua vida e que você tem resultados. Então você vai postar o seu lifestyle, você vai postar a sua rotina, você vai mostrar quem você é, porque as pessoas seguem pessoas, não robôs, não automações, não inteligência artificial. E agora eu quero que você anote uma frase no seu caderno que pra mim é muito importante, falta só tatuar na testa. Crie como um artista, mas venda como uma empresa.
As pessoas não seguem perfis de empresa. Ninguém segue uma loja querendo comprar alguma coisa. As pessoas seguem porque gostam do conteúdo. As pessoas se conectam com pessoas. Então, você precisa ser seguido como um influencer. Você precisa criar conteúdo como influencer, como um artista. Senão, você vai ser só mais um e o seu conteúdo vai ser uma merda, porque é extremamente comercial e as pessoas estão na internet para se entreter. Entenda isso. Depois que você validar um desses conteúdos com um formato que encaixa no seu posicionamento, você vai escalar isso e gerar demanda orgânica. Ou seja, você vai postar isso com frequência, tá? Se possível, pelo menos 2 vídeos por dia, mas se não for a sua realidade, não tem problema. Hoje, por exemplo, não é a minha, eu não posto e tá tudo certo. Mas se você conseguir, é ótimo e não cansa o seu público. Você posta pelo menos 2 por dia, cria perfis de cortes, cria outros perfis e estratégia de cortes hoje, as pessoas investem muito. O Cariani investe mais de 150 mil reais com equipe de cortes. Ele tem inúmeros editores, inúmeros freelancers, todos trabalham para ele, mas resultado ele tem. E se você vê, o Cariani, ele não necessariamente vende alguma coisa, mas ele é do entretenimento. E ele faz isso com maestria. O Twitter também fez a mesma coisa. E hoje ele é uma das pessoas com mais seguidores do marketing digital, talvez com mais seguidores. E claro que isso não é regra. Hoje, a inteligência do algoritmo, ela vai entregar o seu conteúdo para as pessoas certas. Então você não precisa viralizar ou se escabelar, se desesperar por atenção. Eles não fizeram isso. Eles podem até ser meio bobos de vez em quando, mas eles não perdem a sua autoridade. Você precisa ser muito cauteloso, né, quando você cria conteúdo na internet. Se você é uma pessoa que se posiciona como autoridade e você quer vender para pessoas de mais alto nível, você não pode se posicionar como ralé. Você não pode criar conteúdo bobo, criar conteúdo de memezinho, porque isso não está de acordo com o seu posicionamento. Agora, se você tiver uma empresa que atende o povão, que é um supermercado, uma loja, enfim, você pode se posicionar dessa maneira, porque você vai atingir todo mundo. Porque quem você vende? Porque para quem você vende? Para todo mundo, certo? Então você vai adaptar isso de acordo com a sua realidade, o seu posicionamento. Viralizar não significa ganhar mais dinheiro, mas ajuda bastante, ajuda pra caralho. Porque você tem pessoas indo atrás de você. Você se torna automaticamente muito mais atraente e você precisa ser desejado. As pessoas precisam querer você. Pode ser até um pouco estranho, mas faz todo sentido. Você tem que ser venerado pelas pessoas que te seguem. Você vai fazer isso criando comunidade, criando vínculo, criando conexão. E se você não sabe criar conexão com as pessoas, você vai ficar muito para trás. Isso você não vai desenvolver de uma hora para outra, mas você consegue. Com o tempo você vai ficar muito bom nisso. Outro elemento que eu queria abordar aqui nesse vídeo é diferenciação. É uma das partes principais. Você tem que entender que você não está competindo por atenção, você está competindo por memória. O cérebro recebe mais ou menos 11 milhões de bits de memória por segundo, de acordo com o estudo da Stanford. Mas só consegue processar 50 a 40 bits. Então, você pode facilmente chamar a atenção das pessoas, certo? Uma cor vibrante, uma música, um título, um clickbait, mas isso não garante que você vai ser lembrado depois que a pessoa pular o vídeo. Então você está disputando por memória, por um espaço na mente do seu cliente. Você precisa ser lembrado depois que a pessoa sai do vídeo e depois que ela desliga o celular. O que você precisa fazer é criar distinção, porque um posicionamento estranho, mas memorável, é muito melhor do que um posicionamento perfeito, mas que é esquecido. Um posicionamento que é genérico. Se você é diferente, automaticamente você compete por um lugar diferente na mente das pessoas. Tá todo mundo tentando fazer a mesma coisa, ocupar o mesmo lugar. Mas se você faz diferente, logo você vai ser lembrado por isso. Você não precisa ser esquisito, mas você precisa encontrar algum elemento de diferenciação que faz a pessoa lembrar de você por isso. E outra frase que eu quero que você anote aí no seu caderno é: as pessoas não lembram exatamente do que você falou, mas nunca esquecerão de como você fez ela se sentir. Então, quando você estiver criando, se comunicando, você precisa buscar conexão e despertar um sentimento nas pessoas. Se você não sabe fazer isso, você é esquecido. Pode ser qualquer sentimento, raiva, medo, angústia, felicidade. Se você souber fazer as pessoas irem de cima a baixo rapidamente, você vai conquistar um espaço na mente delas. E isso principalmente quando você estiver falando em público. Porque aí você consegue ser impactante de verdade. O que vai determinar se você vai ser lembrado ou esquecido é o seu discurso, é a força do seu discurso. Você precisa ser líder. Você precisa deixar de ser clichê, deixar de ser normal, perfeito demais e ser imprevisível, quebrar padrões, surpreender as pessoas, porque aí elas vão lembrar de você. Acredito que esses princípios que eu te passei aqui são universais e replicáveis, independente da época, do lugar, do ano. Se você seguir isso, você vai ser memorável. Se você seguir isso, você vai ser impactante.
Esse é um guia completo de posicionamento estratégico e comunicação de impacto. Claro que não é só isso, não adianta você ter um posicionamento perfeito. Você tem que entender que são 3 princípios: oferta, demanda e conversão. Com o que eu te passei aqui, você vai conseguir ter mais demanda, ser mais requisitado. Mas se você não tiver uma boa oferta, você não converte. Se você não souber estratégias para converter, se você não entender de processos comerciais, entender como estruturar a sua empresa para atender o seu cliente com excelência, você não vai a lugar nenhum. Então, se você quer ajuda para estruturar todos os pilares na sua empresa, manda estrutura no meu direct, que eu vou te responder e vou te disponibilizar um horário de call comigo para a gente mapear todos os pilares da sua empresa de oferta, demanda e conversão, para saber aonde está o gargalo e o que você precisa fazer para resolver esse problema e destravar todo o potencial da sua empresa. Então essa aula foi basicamente um guia para você conseguir exatamente o que você quer. Eu te ensinei como ser impactante, como criar conteúdo, como se posicionar na internet, como utilizar símbolos para se posicionar na internet. E com todos esses elementos, se você juntar eles, vai virar um elemento X. Você vai fazer o que você quiser com isso, certo? Vai virar a matéria escura. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha respondido as dúvidas que você tinha na sua operação, no seu posicionamento, no seu coração. E eu estou à disposição para te ajudar e para fazer história. Impacto real é estratégia, não desespero.